Eu acho que às vezes fã de One Piece chega até a ser chato, porque a gente tenta muito evitar dizer Oda gênio pra tudo que ele faz, mas o cara não para de fazer capítulos incríveis. Eu sempre fiquei surpreso com a capacidade que ele tem de fazer um personagem que a gente nem dava muita bola, ter uma história tão incrível e fazer a gente se apaixonar por esse personagem. Eu vi muita gente comentando qual seria o flashback mais triste da história e comparando alguns deles, mas cara, eu não consigo escolher um, porque todos os flashbacks da história de One Piece, principalmente aqueles que tem muito envolvimento emocional, são simplesmente incríveis e eu não consigo decidir qualquer um. Desde a história da Robin até a história do Oden e agora a história do Kuma. É incomparável a capacidade do Oda de criar personagens e fazer a gente se apaixonar por eles mesmo que com pouco tempo. Finalmente chegamos ao fim da história do Kuma, ou pelo menos da história que ele vivenciou até esse momento. No vídeo passado aqui do canal eu tinha até comentado as teorias que a gente tinha acertado a respeito do spoiler desse capítulo e eu vou falar muito mais delas aqui, porque não é só um desfecho triste pro personagem, mas sim o abrir de portas para um futuro muito incrível no mangá de One Piece. Eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda, e vamos para esse vídeo. Bom, o capítulo começa com a Bonnie e a gente é contextualizado em que momento a Bonnie estava vivendo. Aqui nós vemos o início da vida dela como pirata e em que momento em relação à vida do Luffy ela estava vivendo. Aqui a gente vê o início da aventura dela, assim que o Luffy também inicia sua jornada, quando o Luffy derrota Arlong. Basicamente, Bonnie decidiu ser uma pirata para encontrar o pai dela, depois de sair da ilha onde ela estava. Isso é basicamente a continuidade do flashback dos dois, onde ela foi curada e ela queria muito reencontrar o pai, mas bom, a gente sabe que o Kuma não poderia reencontrá-la. A gente tem uma página muito interessante onde a gente vê quando o Dragon e Sabo decidiram ir para Logtown e que Smoker estava controlando aquela região. Isso é interessante porque quando a gente volta em Logtown no momento da execução do Luffy e quando a gente tem um painel aberto do público, a gente vê Sabo no meio das pessoas e depois, é claro, o Dragon salvando o Luffy. Então sim, é um painel muito interessante. Claro que depois disso a gente vê o Jinbe, que seria o futuro tripulante, e o Ace, que o Oda em qualquer situação ele quer enfiar esse moleque aí. Então a gente tem uma contextualização da caçada da Bonnie ao Kuma. O Kuma então volta pro Vegapunk e aí ele vê os próprios clones dele, que é uma cena até bem perturbadora e o próprio personagem fala isso no momento. E aí é nesse momento que o Kuma acaba revelando pro Vegapunk que o Luffy é filho do Dragon. Isso é interessante porque o Vegapunk já sabe que o Luffy é filho do Dragon, tem um poder de borracha assim como o Nika e que era possivelmente o homem que ia salvar o mundo. Então o Vegapunk já sabia muita coisa sobre o Luffy mesmo antes de conhecê-lo. Kuma diz isso com todas as letras. Por alguma razão, um homem que desafia o governo com poder de borracha. Ele parece com o meu ídolo Nika. Cara, isso aqui é muito forte. Como eu falei em vídeos passados, eu tinha a teoria de que o Kuma já sabia sobre o Luffy e sobre ele ser o Nika. Isso porque aquela bíblia poderia ter alguma dessas histórias e as próprias lendas do Nika que ele carrega desde a sua ascendência provavelmente já contava os feitos que o futuro Joy Boy teria. E esse capítulo deixa isso concreto mais uma vez. Ele sabia. No capítulo passado, a gente vê que ele viu o Luffy com os poderes de borracha. E quando a Bonnie fala no fim do capítulo que o Nika, assim como o pai dela falou, tinha poderes de borracha e ela faz até o futuro distorcido, em que o corpo dela se assemelha com o corpo do Nika, foi uma prova daquilo que eu tava falando. Kuma sim sabia sobre a lenda do futuro Nika e provavelmente sobre o Luffy. Ele teve certeza quando viu o Luffy lá no East Blue. Só que até esse ponto, o Kuma tinha essa certeza a respeito dos poderes do Luffy e que ele potencialmente seria o homem que ia salvar o mundo. Só que as coisas mudam com o passar do tempo. Nos vídeos passados eu também comentei que o Kuma ajudou na caminhada do Luffy para que ele fosse pro novo mundo. Isso é uma teoria que eu tinha de que ele sabia que o Luffy precisava chegar no tempo certo. Isso por conta daquela questão da linha do tempo que eu já comentei aqui em outros vídeos. Quando Oden volta de viagem com Roger, ele diz que em exatos 20 anos Joy Boy retornaria. Se Luffy não tivesse sido derrotado em Sabaody e o seu bando não tivesse sido separado, nem tivesse acontecido o time skip, Luffy chegaria 2 anos antes, ou seja, 18 anos, e chegaria no momento errado, por assim dizer, da promessa do Joy Boy. Logo, Kuma foi um fator importante para que ele chegasse no momento certo. E agora, sabendo que Kuma o acompanha desde o início da sua jornada, é muito legal ver como Kuma agiu como um anjo da guarda para Luffy do Chapéu de Palha. Isso é mais interessante mais na frente no capítulo, mas eu vou comentar a fala do Kuma mais na frente. Vemos a cena que os Mugiwaras enfrentam o Kuma de frente, dizendo que não vão entregar o Luffy de qualquer maneira, e claro, relembramos a cena épica do Zoro aguentando todas as dores do Luffy no lugar
lugar dele. É interessante notar que o próprio Kuma pensou nesse momento que aquele dano que o Luffy tinha levado em toda a batalha nocautearia até ele, ou seja, o Zoro teve uma resistência e uma determinação inigualável, superando até o Kuma nesse momento. Muito interessante ver esse background. De qualquer maneira, é nesse ponto que Kuma vê que Luffy tem bons companheiros e que eles realmente podem ser dignos de levar o Nika até seu destino final. Mas eu ainda fico muito curioso com o que o Kuma fala aqui, e eu sempre fiquei curioso desde Thriller Bark, e Oda enfatiza essa fala novamente. Era de se esperar do seu filho, Dragon. O que o Dragon tem de tão forte e tão imponente nele para o Kuma sempre reafirmar isso? Óbvio, o Dragon é o Dragon e dispensa comentários, mas tem que ter alguma coisa no personagem mais profundo do que nos foi apresentado até agora. Porque Kuma, com esse acontecimento e os outros que foram se passando, teve certeza de que Luffy seria o homem que ia salvar o mundo, certo? O que o Dragon tem de tão especial pro Kuma dizer que esse homem que vai salvar o mundo tem uma personalidade que era de se esperar de outro homem que é o Dragon? Eu quero muito ver a profundidade que o Oda ainda vai dar pra ele. De qualquer maneira, vemos outro background do Kuma quando ele chega em Sabaody, e é o momento que ele é convocado para Marineford porque o Barba Branca vai atacar Marineford. E tem uma coisa muito interessante que eu notei aqui, que pode ser uma dica que o Oda deixou solta aqui. Kuma é convocado por conta da guerra e que Barba Branca vai atacar Marineford, certo? E aí o Kuma comenta, guerra com Barba Branca? Meio que como surpresa. Óbvio que o Barba Branca é o maior pirata do mundo naquele momento e que guerrear contra ele seria algo de uma proporção inimaginável. Ele depois afirma que vai ser segurado de chegar na data da execução correta, mas por que o Oda teria colocado essa fala pro Kuma? Seria porque Barba Branca possivelmente era um homem da raça do Kuma, isso por conta do tamanho dele e da aparência, que os dois, cara, são completamente iguais. Se você bota um bigode no Kuma ou tira o bigode de Barba Branca, os dois ficam o mesmo personagem, ou pelo fato do evento da batalha contra um grande pirata que pode estar relacionado com a jornada do Joy Boy. Isso porque essa guerra foi muito relevante para a vida do Luffy, porque não só motivou ele estar afastado por 2 anos de sua tripulação, como também foi o grande evento que fez ele acordar para a realidade de que ele precisava se tornar forte para o novo mundo. Não que a Bíblia do Kuma tenha um registro exato, Barba Branca vai enfrentar Marineford por conta do seu filho Portgas de Ace, que era irmão do Luffy. Eu não imagino que seja dessa maneira, mas vamos supor que no livro do Kuma tem uma história dizendo que Nika, o futuro herói do mundo, passaria por um momento muito difícil em relação à sua família em uma grande batalha contra um grande pirata. Algo assim do gênero, mais aberto. Assim seria possível que o Kuma tivesse ideia do que estava para acontecer e também dos outros acontecimentos da vida do Luffy, como a profecia de Wano e por aí vai. De qualquer maneira, mais uma vez temos uma cena muito bonita do Kuma vendo a Bonnie lá em Sabaody dentro do restaurante. Na cena de apresentação da Bonnie, a gente vê que ele sempre esteve olhando por ela, mesmo que não pudesse se aproximar. E é aí que começa o incidente do Tenryubito de Sabaody provocado pelo Luffy. Aqui a gente vê a reação do Kuma. O Kuma não sabia que o Luffy faria aquilo até subir no telhado e ver que quem fez isso foi o garoto que ele coloca todas as suas esperanças. E aí ele diz, ele fez isso para proteger um tritão? Luffy do Chapéu de Palha, ninguém fez algo assim em centenas de anos. Isso é uma grande traição. Ok, muito incrível, todos os créditos pra cena do Luffy, e realmente aqui o Kuma teve certeza de que o Luffy era aquele que ia se opor aos Tenryubitos. Isso provavelmente tem a ver com as histórias do século perdido e do próprio Nika. Mas cara, ou o Oda esqueceu, ou o Kuma não sabia. Ele não lembrou do Fisher Tiger? É sério que o Luffy é o primeiro que faz isso centenas de anos depois do Fisher Tiger, que não tem tanto tempo assim? Bom, foram eventos diferentes, contextos diferentes, mas o Fisher Tiger teve um grande feito em sua vida, e isso tem a ver com lutar contra os Tenryubitos e libertar escravos. De qualquer maneira, foi uma cena muito interessante de ver a perspectiva do Kuma em relação ao Luffy. E então vemos a icônica cena que eu sempre me perguntei. Eu leio One Piece há muitos anos, eu já comentei muitas vezes aqui no canal, e sempre foi curioso pra mim, por que esse personagem fez isso? A gente sempre viu a perspectiva do Kuma como um vilão. Ele separou o bando do Chapéu de Palha e jogou eles pra várias ilhas. Só que sempre foi muito curioso pra mim como o Kuma jogou os personagens pros momentos e pros lugares corretos. Nami e Chopper foram pra ilhas que casam perfeitamente com a personalidade deles. Zoro foi pra ilha onde estava o Mihawk, que é o homem que ele deveria enfrentar e com o qual ele treinou. O Sop também aprendeu novas habilidades, assim como o Brook. Frank, que era um grande cientista, foi parar na ilha antiga do Vegapunk, que tem muitas relações com as tecnologias da Lua. Isso eu já comentei em outros vídeos aqui do canal também. E Luffy, bom, o Luffy foi pra Ilha das Mulheres. O que me chamou a atenção é que Kuma parecia ter ajudado o Chapéu de Palha, e obviamente foi isso, a gente vê nesse capítulo e a gente já teorizava isso há muito tempo atrás. Só que eu sempre me atentei ao fato de que jogar um homem na Ilha das Mulheres era praticamente matá-lo. E se Kuma tinha tanta esperança nele
dele, como a gente vê na página desse capítulo, novamente, jogar na Ilha das Mulheres seria matar o homem que ele tinha tanta fé, a não ser que ele soubesse como Luffy se sairia naquela ilha. E aqui eu sempre volto à ideia de que o Kuma tem alguma espécie de vista geral de como seria a jornada do Joy Boy. Isso porque sim, o Kuma sabia sobre a personalidade do Luffy, ele viu o Luffy fazer algumas coisas e sabia que ele possivelmente era o herói que ele esperava. Mas sério, como é que o Kuma imaginaria que o Luffy ia chegar na frente da Boa Hancock e ia pensar em, sei lá, em um pendrive de 32 GB? Não tem como, cara, a não ser que ele realmente soubesse daquilo que o Luffy faria, ou pelo menos tivesse uma visão geral a respeito disso, como eu já falei aqui. E é aqui que o Kuma deixa bem explícito essa minha teoria: eu vou deixar silenciosamente a prova de que eu vivi nesse mundo na Bonnie e no futuro desse garoto. Cara, isso aqui é basicamente o Kuma assumindo que ele agiu como um anjo guardião pro Luffy e pro futuro dele. Ainda é cedo demais pra vocês. É mais uma afirmativa de que ele sabia que o tempo em que o Luffy estava era o tempo errado, ele ia chegar cedo e não ia cumprir o propósito que ele precisava. Logo, o Luffy ser afastado naquele momento era necessário e foi a ocasião perfeita para isso acontecer. Eu fico até pensando se o Kuma não teve uma fala mais profunda com Rayleigh a respeito disso. Eu queria que o Oda tivesse colocado isso mais profundo no capítulo, mas infelizmente não apareceu. De qualquer forma, o Kuma conclui esse pensamento com: não vá ainda. Um dia você será o homem que salvará o mundo. Ele afirma isso. Não é como se ele dissesse uma esperança, não é como se ele dissesse só um pensamento. Kuma afirma que isso vai acontecer. Como eu disse, outros personagens já têm uma noção de tempo a respeito da vinda do Luffy. Os Reis dos Mares na Ilha dos Tritões dataram o nascimento e o crescimento do Luffy. Oden e Roger sabiam o momento que o Luffy retornaria para Wano, ou seja, o Joy Boy. Eu tô muito curioso para saber o porquê do Oda ter introduzido essa raça, deles terem tanto envolvimento com o Nika, e que história é essa que os outros personagens sabiam. Tudo bem, Oden e Roger foram a Laugh Tale, mas outros personagens do mundo tinham noção sobre o Nika. Que tipo de história é essa que as pessoas sabem e que foi levada como tradição de geração em geração? Isso pode editar realmente o futuro do Luffy no mangá de One Piece, e vai vir um vídeo de teoria que eu vou trazer aqui pro canal um pouquinho mais à frente. Então voltamos ao momento em que Vegapunk e Saturno estão discutindo sobre o Kuma, sobre o controle dele, e a gente vê que o Vegapunk criou mais uma tecnologia para tentar manter a personalidade do Kuma, sem que ele se perdesse para sempre. E é muito interessante ver que o Vegapunk recriou o poder da UP no de mudar personalidades. Isso porque ele fala no circuito que permite o cérebro trocar dois estados de consciência. E aqui eu tive uma leve esperança de que o Kuma poderia estar vivo, mas o Saturn simplesmente nega, é uma ordem e não tinha o que fazer. Mas ainda assim eu não duvido que ainda haja uma brecha pro Vegapunk ter feito isso e pro Oda colocar que ele pode ainda assim salvar o Kuma. Então começamos a ver a conversa do Kuma e do Vegapunk quase se despedindo, porque é o dia que ele vai apagar a sua personalidade. E bom, isso é praticamente morrer. E então vemos o grande momento que eu sempre quis ver nesse mangá, quando o Kuma pediu pro Vegapunk a sua última missão, que era proteger o navio do bando de Chapéu de Palha. Assim como ele ter separado o bando em Sabaody, eu sempre me perguntei o que esse personagem tinha de tão forte com os Mugiwaras que ele queria manter eles vivos e proteger o navio deles. Não fazia o menor sentido até chegar o flashback do Kuma. Ele diz que infelizmente não vai poder testemunhar o crescimento deles, mas essa é uma missão que ele quer cumprir. E aí Vegapunk pergunta: o que você espera daquele garoto? E aí o Kuma diz algo que me deixou emocionado quando eu tava lendo: as ações dele estremecem meu coração. Nick é apenas uma lenda, mas eu disse a Bonnie que existia um guerreiro que fazia as pessoas sorrirem ao ritmo da liberdade. Se houver um herói que mudará os mares um dia, eu acredito que será ele. Cara, que cena incrível, e mais uma vez reforçando a ideia de que ele sabia sobre o Luffy. E bom, aqui é com todas as letras dizer que o Luffy vai ser o cara que vai salvar o mundo de One Piece. Que personagem incrível, e eu queria muito, mas muito que esse cara tivesse no bando de Chapéu de Palha. Todos os personagens que tiveram um flashback tão sofrido assim sempre entraram pro bando. O Kuma sempre foi esperado pra entrar no bando, na verdade. Eu queria muito acreditar que o Kuma ainda vai estar vivo e que ele poderia realmente participar do bando de Chapéu de Palha, mas o cenário atual dá a entender de que a Bonnie que vai herdar esse propósito e andar junto com o Luffy, e eu consigo até dizer que o Kuma foi um verdadeiro Chapéu de Palha, mesmo que nunca tenha entrado dentro do Sunny ou do Mary. Ele realmente foi um Chapéu de Palha protegendo seu capitão e sendo leal a ele, mesmo que nunca tenha chamado de capitão. E aí vemos que o Kuma criou uma bolha com suas memórias, e que era como uma cópia de todas as memórias de sua vida, só que é aqui que o Oda nos dá praticamente a certeza de que o Kuma morreu. Isso era uma cópia das suas memórias. Essa cópia, se tocada, desapareceria. O Vegapunk fala que vai estudar essa cópia sem precisar tocá-la, mas de qualquer maneira a gente já sabe que a Bonnie tocou nela e essas memórias se foram. Acabou e não tem mais o que fazer, Kuma realmente se foi. E aí, cara, esse momento do capítulo
foi até difícil de ler. Esse capítulo foi incrível, o Oda realmente é um gênio quando se trata de apresentar personagens, mas isso aqui, cara, é difícil de ler. É sempre interessante como o Oda pega a gente com os personagens que ele cria. Ele consegue criar uma história tão envolvente e você consegue ter tanta empatia pelo personagem que mesmo depois de tanto tempo de publicação e mesmo depois de a gente ter visto tantas histórias e lido mais de 1100 capítulos, ainda assim a gente consegue se emocionar. Então essa é a minha vida. Quantas pessoas tiveram problemas por minha causa? E aí o Vegapunk fala o seguinte: problemas? Viver não é nada sem problemas, não é mesmo? A gente tem uma página do Kuma correndo a sua vida inteira, como escravo, depois como jovem conhecendo a Ginny, entrando pro exército revolucionário, sendo pai da Bonnie e enfim se tornando um ciborgue. E, inclusive o último quadro é ele correndo em direção a Mary Joyce. A jornada do Kuma ainda não acabou. Isso aqui deixou muito claro que o Kuma ainda vai ter um feito, porque a gente sabe que, tirando a parte desse flashback, atualmente o Kuma foi desesperado pra Mary Joyce sem nenhum motivo. Inclusive ele conseguiu passar pelo Sakazuki. O que será que o Kuma vai fazer lá? Eu acho que isso tem a ver com o Chapéu de Palha Gigante, mas eu vou comentar em outro vídeo aqui do canal, que é só uma teoria a respeito do Kuma. De qualquer maneira, foi uma página muito linda e emocionante, e é muito massa ver que o Kuma, mesmo correndo, fazia a pose do Nika. É emocionante ver isso aqui. E aí o Vegapunk conclui em lágrimas dizendo o seguinte: a sua morte será o único problema que você causará àqueles que te amam. De verdade, essa fala do Vegapunk foi muito bonita para o próprio personagem do Kuma, mas é uma mensagem que qualquer pessoa pode levar para si. Eu imagino que vocês sabem do que eu tô querendo dizer. É aqui que o Kuma se despede como um verdadeiro herói, assim como o próprio Vegapunk disse, e é aqui que temos o desfecho da vida do Kuma. Todos os personagens que o conheceram estavam ali, se despedindo dele, inclusive o próprio Sentomaru, e o Kuma tem só um último agradecimento e um último pedido. Ele agradece a Vegapunk por ter curado a Bonnie, e o seu último pedido era dar uma mensagem para ela: feliz aniversário de 10 anos, meus parabéns. Que história e que flashback sensacional. O Oda realmente é um mestre. A gente sabe que a trama até aqui teve alguns problemas de tempo. Alguns capítulos foram mais longos do que outros, e eu vi muita gente falando sobre isso, que o flashback se estendeu demais, mas de qualquer maneira é incomparável a forma como ele consegue envolver a gente numa história. É aqui que se encerra a vida desse personagem, pelo menos a vida consciente dele, e provavelmente agora a gente volta para os tempos atuais, pro momento em que Bonnie vai ver o Luffy como Nika e lutando com Saturn. Cara, essa é a luta que eu tô mais esperando pra ver. Eu quero muito, mas eu quero muito ver o Luffy esfregando o chão com a cara do Saturn. Eu sei que muita gente pode pensar: ele é muito forte, é um Gorosei, deve ser o último vilão da história. Cara, não me importa. Eu só quero ver o Luffy dando uma surra nele, pra vingar todo esse flashback. A gente sabe que geralmente o Oda faz isso. A gente sofre muito por um personagem pra ele ser vingado pelo Luffy e por aquele propósito de libertação que o Luffy tem. E eu espero muito, muito, muito que se a Bonnie vira o Luffy como esse cara, ela entre pro bando e caminhe com ele. Porque já que o próprio Kuma não vai entrar no bando dos Chapéus de Palha, sua filha pode herdar o seu propósito e continuar a jornada que ele teve. Mesmo que o Luffy acabe nem conhecendo essa história. Porque sinceramente, analisando toda a estrutura do mangá de One Piece, como eu falei até nesse vídeo, sempre que um personagem tem uma história tão triste quanto essa, ele acaba entrando pro bando do Chapéu de Palha. Eu não duvido nada que isso aqui possa acontecer. Mas de qualquer maneira, é com isso que eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like. Não esquece de comentar o vídeo e se inscrever no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere na sua descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder em vídeo. E é isso, galera. Valeu!